Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus. Quem somos nós? A tenda já foi ampliada, povos de todo mundo chegam para ser sarado. Vinde dos confins da terra, vem compre sem dinheiro vinho e mel, leite e mel. Primeiramente eu quero falar quem sou eu. Meu nome de registro é José da Conceição, nascido aos 23 de junho de 1969, na cidade de Bacabal, no Maranhão, filho de Geralda da Conceição e de João Erineu de Araújo, naturais do Ceará. Porém, sou conhecido como Charles Araújo por ter feito parte de uma dupla sertaneja nos anos 90, chamado de Charles e Shirley. Com a dupla eu gravei 3 CDs. No segundo CD, em 1996, foi onde estourou uma música que nos tornou conhecido nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a música Deus. Te peço perdão se eu errei, Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei, como vou viver assim? Um desses CDs foi gravado ao vivo na cidade de Itinga do Maranhão, com a banda GL da cidade de Açailândia, Maranhão. Abandonei a dupla em 1999 por sérios problemas de saúde. Tomei a atitude de me converter ao Senhor Jesus no dia 12 de janeiro do ano 2000. Casei com a dona Lili Araújo no dia 24 de março de 2001 e tivemos 3 filhos lindos, Taíla Miller, Tamila Tátila e Thales Araújo. Nasci na fé em uma das vertentes das Assembleias de Deus. Logo cedo me dediquei a servir o Senhor Jesus. Lembro que o primeiro cargo que eu recebi foi para limpar a igreja. Ainda no primeiro ano fui ordenado a iniciar uma congregação em um dos bairros da cidade. E ali sempre dedicado, o Senhor foi sempre me abençoando, me honrando. A congregação cresceu, sempre acreditei no poder de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo ainda nos meus primeiros meses de conversão. E quando abrimos a primeira congregação, as manifestações do poder de Deus, do Espírito de Deus, sempre nos acompanhou com sinais, com maravilhas, com batismo no Espírito Santo. Depois de um ano, eu e minha esposa fomos enviados para uma cidade vizinha, aonde começamos uma nova congregação. Graças a Deus também começou a crescer com sinais e maravilhas. Fui presenteado pelo meu pastor com o livro do pastor T.L. Osborne, aonde me trouxe uma visão muito clara dos sinais, dos prodígios e maravilhas e de curas divinas. Não demorou muito, implantamos uma campanha de cura em nossa congregação. Não demorou muito também eu ser chamado em uma reunião aonde eu fui informado que o segmento da igreja não era bem aquele estilo. Respeitei e acatei a direção, já não dava tanta ênfase às curas, os milagres, porém pouco a pouco eu percebi que eu estava me entristecendo. De um lado eu queria obedecer o meu pastor, do outro lado, ao ver as pessoas doentes, oprimidas, e eu não ter aquela liberdade para pregar o ministério de curas e sinais,
aquilo me deixava muito triste. Foi quando eu decidi procurar o meu pastor e manifestar a minha decisão de me desligar do ministério para que eu pudesse ter liberdade de pregar aquilo que ardia em meu coração. O pastor, por sua vez, creio eu que até por zelo, pediu para que eu orasse um pouco mais, porque talvez não seria Deus que estaria me chamando para essa nova missão. E ali, com o propósito de obedecer o meu pastor, eu fui ficando e fiquei um tempo mais dirigindo uma congregação. Foi aí que chegou um ponto de não poder administrar mais a minha tristeza, a vontade que ardia no meu coração de pregar aquele ministério de cura que eu tinha visto no Dr. T.L. Osborne. E foi quando eu procurei o meu pastor mais uma vez e lhe informei da minha decisão de me desligar totalmente do ministério. E assim eu fiz. Nessa época, o meu sogro morava na cidade de Goianésia do Pará. Então foi para lá que eu fui, juntamente com a minha esposa, com os meus 2 filhos na época, e a minha cunhada, que também nos seguiu nesse ministério. Informei o meu sogro, que também era pastor, de uma das vertentes das Assembleias de Deus, e pedi-lhe a permissão para começar um trabalho evangelístico em frente à sua casa. Ele me permitiu, como também me acolheu em sua humilde residência, e assim começamos a pregar o evangelho na frente da casa do meu sogro, na cidade de Goianésia do Pará. E foi assim que tudo aconteceu. Eu, a minha esposa, a dona Lili Araújo e a minha cunhada, Alene Santos, fomos para Goianésia do Pará. Ali o meu sogro me cedeu à frente da sua casa e ajeitou ali um cantinho para nós, e ali nós começamos a pregar o evangelho. E logo que começamos a pregar o evangelho, vimos de cara a confirmação do Senhor, os milagres acontecendo. O primeiro culto que nós realizamos, nós colocamos alguns bancos na frente da casa do meu sogro, colocamos uma tábua ligando um banco e outro. Eu e a minha esposa, Lili Araújo, e a minha cunhada Lene Santos, distribuímos folhetos, e como eu sempre falo, naquela noite deu 26 pessoas e um cachorro. Ministrei sobre o evangelho, que é o poder de Deus, o evangelho que cura, que liberta o oprimido de todas as enfermidades e que prepara o homem para a tão grande salvação. Após terminarmos a reunião, eu particularmente fiquei muito feliz pelo resultado. Orei por cura divina naquela noite, porém o melhor daquele culto ainda estava para acontecer. Já pela parte da madrugada, fomos acordados por um pai desesperado batendo em nossa porta. Quando nós acordamos para averiguar do que se tratava, era um dos pais que esteve naquela reunião, nos chamando às pressas para orar por sua filhinha, que estava com uma febre fora do controle. Eu, a minha esposa, o meu sogro e a minha sogra fomos até a casa daquele pai, impomos as nossas mãos sobre aquela criança e aquela criança foi curada imediatamente. A avó daquela criança era surda, também foi curada, e foi assim que os primeiros sinais começaram a acontecer na cidade de Goianésia do Pará. Até essa data eu era consagrado a diácono. Era uma das coisas que o meu pastor sempre falava: Charles, você não é consagrado a pastor, você não tem a unção de pastor. E eu respeitosamente sempre falava com ele: sim, pastor, eu reconheço que eu preciso, mas eu também reconheço que o Deus que me chamou, ele já pensou em tudo. E ali, pouco tempo depois, eu fui surpreendido por aquele que até então era o meu líder, o pastor presidente do estado, me informando que tinha uma convenção nacional
lá no bairro Liberdade, na cidade de São Paulo. E eu fui. Confesso que até então com um pouco de medo, porque eu não sabia o que estaria a me esperar. Era uma igreja grande, muito bonita, e tinha muitos pastores e obreiros, não só do país, mas de fora do país também. E ali no meio da reunião, o pastor presidente, o pastor Fernando Takayama, perguntou ao pastor presidente estadual a respeito daquele obreiro que ambos tinham conversado sobre o seu caso. E o pastor regional disse: ele se encontra aqui, pastor. E aí pediu para que eu me colocasse em pé, e eu me coloquei em pé. Ainda me emociono quando falo. Ali eu fui surpreendido por Deus e pela nobreza dos meus pastores, porque ele usou o meu exemplo de obediência e dedicação à obra como exemplo positivo e disse que não podia deixar de reconhecer um chamado de pregar o evangelho que não estava dentro do segmento que a igreja já estava adaptada. E ali eu fui ordenado a pastor pelo pastor Fernando Takayama. Retornei para a cidade de Goianésia do Pará. Os olhos sejam abertos para me ver, seja abertos os ouvidos para me ouvir. Venha a fonte, beberão e viverão. Após retornar da minha consagração, começamos a nos organizarmos para realizar também a primeira consagração de obreiro. Na época já tinha um grupo razoável de obreiros dedicados, então escolhemos 4 casais de obreiros e ordenamos a pastores. Dentre eles estavam o pastor Charles Santos com a sua esposa pastora Jaqueline e o pastor José Leandro com a sua esposa Girlene. O pastor Charles Santos também é meu cunhado, que já tinha congregado conosco anteriormente, aonde, com a cooperação do nosso ministério, recebeu um grande milagre na vida do seu filho. Eu me achava com meu filho naquela situação, deitado na cama, enfermo, e eu dando as gotas de Gardenal para ele. A partir do momento que o Senhor orou por ele, que eu vi resultado da oração, eu liguei para a Imperatriz e disse que ia suspender as gotas. Eu vi resultado de Deus agir na vida dele, e meu filho foi curado, meu filho foi restaurado. Hoje ele tem 11 anos. Foi momentos difíceis, né, que você passou. Então seja bem-vindo também ao programa Rede na TV. A partir do momento que uma mãe descobre que está grávida, ali para ela já é um sonho realizado, porque filhos são dádivas de Deus, né? Então, no momento me achei desesperada, não achava nenhuma solução. Naquele momento da angústia, no momento em que nós achávamos que não haveria mais solução, ele, né, recorreu a Deus. E ele sempre falava para mim, se o nosso filho for curado, você vai aceitar Jesus? Eu falei, vou. Eu falava que iria. Porém, eu não falava que ele iria com tanta certeza. Com aquele entusiasmo. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e não achava nenhuma solução. Eu falava, a única porta é Deus, né? No momento da angústia, que você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, a única porta que você pode achar é Deus mesmo. Eu e meu esposo, nós não éramos merecedores de Deus fazer esse milagre na vida do nosso filho, mas Deus fez, e hoje está aqui a prova viva, né? Aqui está a prova viva, e por onde eu passo, eu conto. Eu levei ele para fazer revisão, levei o resultado de um exame que ele fez, uma tomografia que ele bateu da cabeça, e a doutora chegou, examinou ele todinho, né? Todas as partes dele, os olhos, o nariz, examinou ele todo. Ela falou assim pra mim, olha, você agradece a Deus o resto da sua vida, porque Deus fez um milagre na vida do teu filho. Eu trabalho aqui há tanto tempo nesse hospital e nunca vi acontecer isso. Então ela falava que era para nós retornar lá e levar ele para servir de testemunho, né? Porque
Eu acredito que a doutora não era evangélica, porém, ela acreditou que Deus fez um milagre na vida dele. O pastor José Leandro também estava com a sua vida toda destruída, era um viciado, um alcoólatra. Um dia ele teve um encontro com Jesus através de uma das nossas campanhas nas ruas. Chegue para pertinho de nós e vamos papear, conversar a respeito do que Deus fez na sua vida. Eu quero me dirigir ao público, com sua permissão, pedir para olhar bem para esse jovem aqui. Eu tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo nessa hora, ele encontrou bêbado em alguns desses lugares, né, das baladas da vida, lhe encontrou ou teve com você, né? Eu particularmente vi várias vezes, encontrei você várias vezes, né? Bebi, andando por aí, porém, o senhor teve encontro com esse evangelho. Verdade, bispo. Rapaz, bispo. Rapaz, O evangelho é o poder de Deus e a gente vem aqui nesse dia para mostrar, não é, o que aconteceu comigo. Então, quando eu entrei na Igreja Aliança, eu descobri algo que eu não conhecia, era novo para mim, que era a transformação de vida, não é? Então a Igreja Aliança, ela transforma. Deus, através da Igreja Aliança, transforma o evangelho, né? Evangelho. Nós procuramos sempre pregar o evangelho sem aquele artificialismo. Verdade. Nós pregamos o evangelho sem agregação, porque o que transforma não é o movimento, o que transforma é a clareza adquirida do evangelho e receber. Mas você recebeu o evangelho. Verdade. Tem pessoas que me conhecem, exatamente vai ver e vai testemunhar que é verdade. Eu era uma pessoa alcoólatra, tinha vários problemas. Quem me conhece sabe, o senhor viu isso, e muitas pessoas aqui nessa cidade sabem disso, né? Mas também sabe a transformação que aconteceu. Então tem pessoas que dizem, que não acreditam o que aconteceu comigo. Então, é o evangelho, verdadeiramente. Então, eu tinha um casamento destruído, né? A minha família era desestruturada, eu era um alcoólatra. Você brigava, separava, voltava, separava. brigava, separava, por Verdade. causa do alcoolismo. Então, essa história sua, com certeza, nesse momento, alguém que está nos assistindo, deve ser o retrato, né, de muitas vidas. Justamente. Não é? Então, você viveu quantos anos nessa situação, nesse estilo de vida? Vivi 7 anos. 7 anos. Foi 7 anos num casamento destruído, de volta, vai e vem, né? E isso me causava muitas dores, muita destruição. E eu não encontrava uma porta, né? Eu não tinha como eu sair. Eu me esforçava de todas as formas, eu viajava para outros lugares, tentava viajar e sair, e o problema não se resolvia. Você fugia do problema, inclusive, eu sei da sua história, você já contou para mim várias vezes, que você se mudava de uma cidade para outra, mas lá começava a acontecer os mesmos problemas, porque você praticava as mesmas coisas. Então não é fugir de um lugar para outro que resolve o problema. Verdade. O que resolve o problema é o evangelho, o poder de Deus. E eu descobri ele aqui na Igreja Aliança, né? Ainda não tinha visto um evangelho com a eficácia desse poder. Então, quando veio a pregação do evangelho aqui na Igreja Aliança, eu recebi no meu coração, e eu creio, disse, verdadeiramente, se for verdade, eu vou ser transformado. Exatamente foi o que aconteceu. Hoje eu tenho uma família abençoada. Hoje eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, né? E meu lar é um lar de paz, não há mais contenda, não há mais brigas. Nessa época nós tínhamos um grupo, o qual nós chamávamos Comissão dos Milagres, composto por mais de 80 pessoas, os quais realizávamos eventos nas escolas, nas quadras de esportes, sempre acompanhado de sinais, milagres e maravilhas. Em uma dessas reuniões, uma adolescente que usava um corretor de coluna, aquela jovem chegou em nossa reunião. Aquela jovem foi curada na vista de tudo para a glória de Deus. E já podia fazer todo o movimento sem sentir nenhuma sequela e nunca mais voltou a usar aquele corretor de postura.
Eu olhei na multidão, procurando um filho meu. Te chamei, tu respondeu, eis-me aqui. Eu te dei a minha unção, meu espírito te dei. Tu abriste o coração e eu entrei. Eu te chamei, eu te ungi, te revesti de poder. Estás em mim, estou em você. Tudo tu podes vencer. Durante o tempo em que eu servi a Deus na Adenipo, como eu já falei antes, o meu primeiro cargo foi de limpar a igreja. Eu passei quase 2 anos limpando a igreja. Depois recebi a responsabilidade de liderar os jovens, assumir um dos grupos mais dinâmicos de evangelismo. Nesse período, abrimos e dirigimos 2 congregações e, por último, fui ordenado a estar na liderança de formar novos obreiros. Dentre as coisas maravilhosas que eu aprendi de Deus na Adenipo, que até hoje eu ponho em prática no meu ministério, a formação de obreiros, o evangelismo dinâmico e a importância da hierarquia. Na época em que eu fui ordenado a pastor, nós estávamos em um salão pequeno, mudamos para um salão maior e demos mais ênfase ao evangelismo, que por sua vez, que resultou em ganhar muitas almas, e dentre estes que eram ganho, investíamos na formação de novos obreiros e lideranças, implantamos novos trabalhos de evangelismo, ampliamos e fortalecemos os grupos que já havia, e o resultado de tudo isto foi que a igreja cada vez mais crescia e logo nós nos tornamos uma das maiores igrejas daquela cidade. Nessa época nós já tínhamos um programa de rádio onde nós gravávamos as mensagens, como também os testemunhos, e levávamos para a rádio. Eu, a minha esposa e a pastora Lene, que foi a primeira a ser ordenada a pastora, ela servia a Deus com o ministério do louvor, no ministério da palavra e também no ministério da cura. Muito além daqui existe um lugar onde mora o Senhor Jesus. Muito além daqui eu quero ir morar eternamente em um céu de luz. Céu de luz, onde vive o dono de toda a verdade. Céu de luz, onde vou viver por toda a eternidade. Vem andar com ele, hoje eu te convido. Deixa esse mundo que está perdido e sentir a glória do teu Salvador. Ele preparou uma cidade santa, Jesus te ama tanto, irmão, te levanta e ver as maravilhas que Jesus criou. Começando! Intensificamos nossas campanhas evangelísticas nas escolas, no ginásio, aonde muitos milagres aconteceram. Criava-se grandes filas de enfermos de todas as espécies e nós orávamos e o milagre acontecia. Nós orávamos por pessoa com problema de visão, nós pedíamos para a pessoa ler alguma coisa. Obviamente ela não conseguia ler por estar com problema de visão,
E após a oração nós pedíamos e a pessoa lia na frente de tudo. Quantas pessoas nós oramos e Deus restaurou a visão? Quantas pessoas nós oramos e Deus restaurou a audição? Muitas curas de cistos, doença de todas as espécies, rins restaurados, e tudo isso resultava em conversões de almas. Em uma dessas campanhas, oramos por um senhor na fila de oração. Até então, nós não sabíamos qual era o problema, mas fomos procurados por esse senhor que nos contou o seu caso. Ele estava com câncer de próstata. Diante do comprovante da medicina e após a oração, aquele senhor foi totalmente curado. E um dia aquele senhor nos fez uma visita e nos contou o que aconteceu com ele. Veja um pouco do testemunho desse senhor. Rapaz, eu estava doente, né, de próstata. E eu vi, e aí eu digo, eu vou encostar ali, vou ver se ele faz uma oração em mim. Pediu, aí eu encostei, você procurou para mim e disse assim: você tem fé em Deus? Eu digo, eu tenho fé em Deus. Pois se você tiver fé em Deus, você falou, se você tiver fé em Deus, você vai sair daqui curado hoje. E eu fiquei com aquela fé. E aí, na situação que eu estava, com a próstata me comendo por dentro, eu digo, eu só posso correr para a igreja. O pastor Charles, que eu já havia falado. Ah, o senhor já havia falado? Já havia milagre. Aí que Deus já tinha feito muito milagre através de você orando nas pessoas. Amém. E aí até aquela pessoa que era mudo e surdo saía conversando, como eu vi aqui nessa igreja. O senhor já tinha um diagnóstico médico afirmando já. que era uma próstata que estava em estágio avançado, que já tinha transformado em câncer, era isso? Já tinha, ele estava avançado. Já estava me mordendo dentro. Todos esses milagres exibia em nossa programação, que obviamente aumentava cada vez mais a quantidade de pessoas que nos procuravam, porque passava a acreditar no milagre, que consecutivamente cria em nome do Senhor Jesus. Eu quero simplesmente te servir. Quando necessitado vinha a mim, que eu possa atender o seu clamor, como o cego Bartimeu que te clamou, e seus olhos se abriram, como o pai que viu sua filha morrer, clamou a ti e o Senhor pôde devolver a vida. Como a mãe que viu sua filha sofrer, atormentada e nada podia fazer, mas o Senhor salvou. Eu quero ser o agente da vida para aqueles que precisam de mim. Após termos 4 casais de pastores e juntamente a pastora Lene, que foi a primeira a ser ordenada pastora através de nosso ministério, agora formamos 5 casais de pastores que também tinha atendido o chamado de Deus. Nessa época nós compramos o rádio, que a princípio começamos apenas com 1 hora de programação. Eu estou falando isso para que você possa entender a diferença que é uma pessoa andar variando de um lado para o outro, fora da direção de Deus, a diferença de que quando você está dando vida a uma fé, a uma convicção, a uma direção de Deus. Cheguei naquela rádio,
não tinha dinheiro para comprar uma hora de programação, mas aí eu comecei a conversar com o dono do rádio, que estava naquele dia, naquele horário, fazendo a programação. Comecei a conversar, manifestei o meu desejo, e ali conversamos, ele disse que tinha o horário disponível, e ali naquela conversa, para concluir, não estou aumentando e não estou diminuindo. Ficou acertado que a partir de segunda-feira eu começaria um programa pagando um certo valor, só que ele aceitou para que eu pagasse o horário no final do mês. Isso não é comum. E outro detalhe, eu não tinha a menor noção de como eu teria esse dinheiro. Mas aí, pelo fato de eu já ter vindo da mídia, ter uma certa experiência com essa questão de patrocínio, essa questão de apoio cultural, tá? Uma dica que eu lhe dou: Deus, ele é muito prático, ele sempre vai trabalhar naquela área em que você já tem costume, que você já sabe lidar. Por exemplo, imagine você chegando agora no grande exército de Deus, querendo para trabalhar com Deus. Deus vai olhar para você e dizer: qual é a área que você já atuava? Eu sou mecânico. Ele vai te dar uma chave, vai pegar, aproveitar os teus conhecimentos que você já tem e vai colocar ali o DNA dele, a força dele, o espírito dele, para que você vá para outro nível. Por isso eu procurei o rádio. Para concluir essa história, peguei o horário, a minha esposa foi para o comércio pegar apoio. Foi logo que toda a grade daquela hora de programação estava preenchida. 10 apoio. Era 5 minutos de comercial. Saía o locutor da programação anterior, ficava rodando 5 minutos de programa. Lá no meio do programa, colocava mais 5 minutos, porque era o que nós oferecemos aos nossos apoiadores, que era colocar 2 vezes durante 1 hora. Resumo desse assunto: aquele rádio que nós compramos 1 hora, depois de 3 anos, nós compramos aquele rádio. Com 1 hora de programa, nós compramos o rádio inteiro. Aconteceu algumas coisas, o dono do rádio quis se desfazer do rádio, me ofereceu, eu fiz uma proposta para ele e ele aceitou, e assim nós compramos o rádio. Pode ter certeza, se eu não tivesse uma crença que Deus é o Deus da provisão, se eu não tivesse a fé que Deus ama dar prosperidade para o seu povo, isso não tinha acontecido. Então, se eu tivesse tido a fé, mas não tivesse dado ação, tomado iniciativa, acreditado e pegado o meu corpo físico, que é o instrumento em que a palavra se expressa, isso não tinha acontecido. Então, quando isso acontece com uma pessoa, ele não vai só tendo clareza, ele vai eliminando o medo, a insegurança, a capacidade dele vai emergindo, a qualidade de vida dele. Ainda que essa pessoa, por alguma razão, isso pode acontecer, se encontrar no momento em que algo dê errado para ele, ainda que ele não tenha dinheiro, ainda que ele olhe de um lado para outro, ele não tenha, mas se ele tiver um espírito rico, uma crença rica, é só questão de dias para ele passar. O que é totalmente diferente e oposto das pessoas que têm uma crença pobre, uma crença escassa. Ainda que ele ganhe na loteria, é só questão de dias para ele voltar para a estaca zero, onde ele... Nós estávamos em um salão de 20 por 20, na principal avenida da cidade. Sinais, milagres e maravilhas estavam acontecendo. A cada dia aumentava o número dos salvos. Foi nessa época que nós tomamos uma atitude ainda mais ousada. Decidimos entregar o salão para, assim, com o dinheiro do aluguel, nós comprarmos um terreno e começarmos a tão sonhada construção do nosso templo, da nossa sede própria.
E foi o que fizemos. Nós conseguimos um espaço no estádio municipal, onde passamos a realizar as nossas reuniões. Compramos um terreno, fizemos um galpão sobre o terreno, construímos uma casa pastoral atrás do terreno e nos mudamos em seguida para o terreno antes mesmo de ser construído. E assim a igreja continuou a crescer e nós construímos a igreja com nossas próprias mãos. Uai, mas como é que esse bicho desse... Não, não sei, irmão. Como é? Tipo um osso, irmão. Tá no meu pé. A gente vê? Vê não. Vê não. Só no raio-x. Só no raio-x. Mas se a senhora pisar no chão sem, a senhora sente. Mas dói e é muito. E principalmente... Dói muito. Tenta pisar. Tenta pisar. Sem a sandália. Aqui tem pedra, viu? Tenta pisar. Tá doendo? Não, esse daqui não tá não. Agora também tá esse outro, é no 2. É no 2? Incha o motor lá, o motor é bem grossão. É inchado. É inchado. Na junta. Se a senhora tentar andar um pouquinho, a senhora anda. Tá. Para aí, a senhora andava assim antes? Descalço na pedra? Jamais. A senhora já foi curada, mulher. Não tá sentindo nada, uma pessoa que tem chorão debaixo do pé, não deixa ele aí não, uai. Anda? Não anda não, uai. Né? A senhora não sentiu nada. A senhora foi curada, mulher. Quando a senhora chegou aqui, a senhora tá sentindo? Eu vi bem devagarzinho. Veio eu, a Maria, a Nelma e aquela menina que veio ali, uma meninazinha, que quase não aguentava, né? Você tá dando perfeito. Porque pra andar aqui até com os pés bons por causa da pedra aqui, o negócio é bravo. A senhora, dá uma andadinha aí pra ver. Procure ver se a senhora tá sentindo. Procure forçar a perna no lugar que a senhora sentia dor. No lugar que a senhora sentia dor. E aí? A mulher foi curada, irmãos. Aleluia, Jesus! Para para o Senhor, ela foi curada, Jesus! E cada vez mais os milagres iam se intensificando, novas pessoas passaram a crer e a fazer parte do nosso grupo, que iria nos ajudando, e foi assim que nós construímos a nossa igreja. Se o senhor quiser levantar, o senhor consegue levantar, mas consegue, mas é doído. Sim. Pode baixar o braço. Causa da dormência, espírito da dormência, solte o braço desse homem agora. Solte a vida dele. É uma ordem que nós estamos dando. Jesus deu dons aos homens. Solte! Em nome de Jesus, eu declaro o seu braço perfeitamente curado. Faça tudo aquilo que você não podia fazer. Levante, mexa. Você conseguia bater dele atrás? Você não conseguia. Ei, rapaz, você não está sentindo mais nada. E nunca mais vai sentir, pessoal. Oh, glória a Deus. Qual era os problemas que a senhora tinha? Eu estava com pedra na vesícula, aí a coluna desviada, coluna, como é o nome? Bico de papagaio. E pressão alta. Pressão alta, bico de papagaio. Que foi curada. Da dor na perna, eu andava com muita dor na perna. Um dia eu cheguei aqui, eu vim com a irmã aqui, aí ela mandou orar em cima de mim. Aí quando eu saí daqui, eu já saí sem a dor na perna. E até hoje. Já tinha ido no médico ou não? Como é que é? Não, só colocaram problema de rima. Foi? Uhum. Que maravilha. Saiu quando? Essa noite. Saiu essa noite as pedras. É milagre como esse que vai, a notícia tem que correr. Tem que correr a notícia. Hã? Tem que ser divulgado. A minha tia falou, mas eu vi o estourou da senhora, minha menina falou. Eu falei, foi mesmo. Qual dela? A Tânia. Amém, Jesus. Eu estou mostrando para vocês aí o testemunho ocular do poder que há no Evangelho. É inegável o poder do Evangelho. A dor de cabeça, deixa eu dar uma parada. Está dor de cabeça? Olha se está doendo. Pode olhar, se tiver dor, olha bem nos olhos, o pastor está doendo. A cabeça. Não está sentindo mais? Pessoal, bora parar um pouquinho. Você está vendo o que eu estou fazendo assim?
Eu não estou fazendo para me engrandecer, não. Você sabe o que é que eu estou fazendo? Ah, é para ali, né? Você sabe o que é que eu estou fazendo assim? Eu estou fazendo para provar que o Evangelho é verdade. Tá? A senhora se sente queimando dores, mulher? Começa a assoviar. Certo. Sai! Em nome do Senhor Jesus! Sai! Eu exijo que fique perfeitamente curada, sem sentir essas dores, agora e para sempre. E nunca mais volte, em nome do Senhor Jesus. Tá? Quando a senhora chegou aqui, a senhora estava sentindo a queimando? Estava queimando. Agora, examine agora. E só fale a verdade, não invente nada. A senhora não está sentindo mais não? Nada mais. Ó pessoal, nós iremos aprender a tomar posse dessa bênção, de entender que o Deus que cura aqui é o Deus que faz vencer a vida. Olha só, quando a senhora chegou, a senhora estava sentindo, e agora não está sentindo. Há quanto tempo a senhora sentia? É por 6 meses que eu estou 6 meses. devido daquela chikungunya. Ah, devido a chikungunya. Foi, eu quase morro. Aí agora começou, eu fui no médico, passou uns remédios, deu uma melhorada. Depois essa semana eu estava comendo pé a cabeça, com agoniadas. E agora não está sentindo mais nada? Está emocionada, está alegre. Amém, minha irmãzinha. Já foi curada, vai nessa bênção, meu irmão. E a igreja aplaude o nosso Senhor. Esse é o Deus que tem que ser servido. Muitas pessoas eram curadas de todos os tipos de doenças, os oprimidos eram libertos, viciados vencia seu vício e muitos milagres aconteciam. Muitas vezes nós éramos surpreendidos por pessoas que tinham participado da oração de cura, contando o milagre que tinha recebido. Essa mulher nos procurou para mostrar um dos milagres que ela tinha recebido. Ela tinha uma ferida na perna que sempre era aberta por causa da diabetes, e ela participou de uma das nossas reuniões de cura, e ela nos procurou para mostrar o milagre que ela tinha recebido. Nessa época, muitas pessoas com problema de diabetes foram totalmente curadas. Muitas vezes nós éramos surpreendidos, e algumas vezes trouxeram pessoas nos braços, algumas delas totalmente desacordadas, outras com sérios problemas de possessões malignas, e traziam e eram curadas. Eu determino o fim dessa opressão. Seja qual for o espírito, eu estou mandando sair. Espírito da opressão, eu estou em nome do Senhor Jesus. E eu lhe digo, solta essa moça. Essa aqui está liberta. Espírito, eu estou colocando as minhas mãos sobre essa cabeça e determinando a libertação dela. Eu estou em nome do Senhor Jesus. Espírito do mal, aonde você estava, sai agora. Solta a mente dela agora. Em nome de Jesus eu te liberto, moça. Ela foi batizada com o Espírito Santo, irmão. Oh, aleluia! Aqui é o lugar de mudar a tua história, irmãos. Assim eu me comparo com aquela mulher 12 anos ela sofria. Mas ela apenas um toque. Quando o pastor falou toque em algum caroço, eu troquei no que eu tinha hérnia. E eu vim se removendo aquela hérnia, irmãos. Aleluia, Deus. Eu vim se removendo aquela hérnia. Era em cima do meu umbigo, eu posso até levantar a camisa para saber como eu estou falando a verdade, né? Quando ele falou, toque em algum caroço, eu toquei, irmão, naquela hérnia. E eu senti quando aquele caroço, irmão, estava saindo de mim. Há quanto tempo sua cabeça dói? Dói direto, assim. Pai, eu vou usar o teu poder agora. Espírito causador da dor de cabeça. Escute, chegou o teu filho. Eu estou mandando você sair agora. Espírito causador da dor de cabeça. Em nome do Senhor Jesus, eu estou te ordenando. Sai! Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sem dor de cabeça. O que você não podia fazer? O que você fazia que a cabeça doía? Pois baixa agora, baixa. Ainda está sentindo dor de cabeça? Já passou a dor de cabeça? Eu posso falar de pastor isso? Posso. Ela está falando que tem miomas.
E o médico diz que tem que tirar o útero. A senhora tem já o diagnóstico, o exame que comprova isso? Comprova e vou fazer outro quinta-feira agora. Quinta-feira agora. Obrigado, Jesus, por ter enviado essas pessoas para nós. Antes de terminar o propósito. Eu não vou passar pela mão do Jesus. Amém, Jesus! Amém, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Pastora Lene, pastora Diana e a obreira Maria, por gentileza, coloque as mãos no local que ela indicar. Oh, Espírito do Deus vivo. Papai, nesse momento eu não peço que o Senhor cure, meu Deus, só esse nome que já foi, que está sendo queimado agora. Está sendo arrancado pela raiz. Mas mude a sorte, a vida desse irmão para sempre. Manda mais vidas. Derrama, meu Deus, sai das torneiras do céu. Meu Deus, para que a vida dessa irmã, as raízes dela sejam encharcadas com essa água. Meu Deus, que aonde te escassez, meu Deus, que seja, meu Pai, abundante colheita, meu Pai. Oh, papai, em nome do Senhor Jesus, eu abro porta agora para você. Em nome do Senhor Jesus, estou removendo agora você desse caminho. E quando a você, homem, que está amaldiçoado, está sendo queimado agora pelas raízes, espírito causador do mioma, eu lhe amarro agora. E eu digo, pegue agora todos os seus miomas e seus sintomas, faça um pacote e vai agora, eu estou mandando, sai agora, vai para o abismo. Eu te prendo no abismo, saia mioma, sai sintoma, esteja amarrado para sempre os espíritos, esteja queimado pelas raízes. Em nome do Senhor Jesus, declaramos você curado, meu irmão. E toda a igreja diga glória a Deus. Aleluia, Deus. Alegrai-vos, porque eu vou escrever o vosso nome no livro da vida para que tenha vida eterna. Oh, aleluia, qual é o seu problema, meu irmão? Mas você está nervoso, não? Como é que é o sintoma dessa gastrite nervosa? Queimando. Agora está queimando e dando pontada, não? Não, eu sinto. Posso comer uma comida boa, posso comer banana. Quando você termina de comer, você já vai sentindo. Não, me diga assim, se você comesse alguma coisa que lhe fizesse mal, levaria tempo a de imediato que trazia um problema. Procura farinha, vai procurar farinha. Eu quero farinha, me traga farinha. Hã? Você não vai ter nada. Nós estamos amparados em nome do Senhor Jesus. Amém? A Moisés já foi curada agora. Isso aqui vai servir para regar a sua vida, para dar fruto, meu irmão. Até. Tá, então onde é os sintomas? Irmãos que estão lá atrás, põe as mãos de lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos as nossas mãos e ligamos a cura agora. Espírito causador do germe, que causou a gastrite, nós amarramos você agora. Primeiramente, nós tiramos tua vida. E nós ordenamos que o espírito amarrado volte para o abismo agora. Agora, gastrite, receba fogo do Senhor. Seja queimada as raízes, eu amaldiçoo você, gastrite. Em nome do Senhor Jesus, seja sarado. Seja eliminado os sintomas e as raízes do mal da gastrite. Em nome do Senhor Jesus, papai, passa a tua mão lá e arranca essa gastrite. Eu estou arrancando ela no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, espírito da gastrite. Eu vim aqui para resolver. Eu estou em nome de Jesus. Eu estou em nome de Jesus. Não há poder que resiste o nome de Jesus. Espírito da gastrite, os sintomas da gastrite e a gastrite, eu amarro agora com essa pacote e eu arranco. Eu arranco na tua vida e eu lanço no abismo. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. E diga você, obrigado Jesus pela minha cura. Tem coragem agora, cabra?
farinha, a farinha já até quando ela não tem gastrite, e a pai, eu vou aproveitar aqui com o negócio. Agora não vai pegar um pouquinho, vai Parece um sonho, mas é real. O poder de Deus na família elimina todo o mal. Nesta época, nós éramos mais de 80 homens e mulheres que tínhamos aceitado o chamado de Deus. Estávamos todos ativos em nossos ministérios, a igreja estava crescendo, nós tínhamos a sede e mais 3 congregações, todos os nossos grupos de evangelismo estavam ativos, a igreja continuava crescendo, os milagres continuavam acontecendo. Lembro de uma mulher que foi encontrada em um dos bairros em que nós estávamos atuando, sob a responsabilidade do pastor Charles Santos. Esta mulher foi encontrada em estágio terminal, consumido pela enfermidade AIDS, e ela foi trazida para a igreja pelas mãos dos outros, colocado em uma cadeira deitada para ouvir a palavra. Eu ministrava uma vez por semana naquela congregação e não demorou muito para aquela mulher estar contando seu testemunho totalmente curada. Fomos convidados à casa de uma família, aonde ao chegarmos ali encontramos uma adolescente assustada, apavorada, com medo de tudo. Aquela jovem não dormia, não comia, sempre vendo vulto e ouvindo vozes. Oramos por aquela adolescente e aquela adolescente foi totalmente curada. Em uma outra ocasião, não muito distante da primeira oração, retornamos àquele lá também a convite, e ao chegarmos ali, encontramos um senhor que estava agonizando, se contorcendo de dor em cima de uma cama, aonde fomos informados que se tratava de uma úlcera. Impomos as nossas mãos sobre aquele senhor e naquela mesma noite ele lançou toda aquela enfermidade para fora e ficou totalmente curado. Esse mesmo senhor, em uma outra ocasião, já firme andando para a igreja, foi curado com comprovante da medicina de um sério problema de coração, pelo poder de Deus e a imposição da pastora Lene Santos. Poder de Deus na tua vida, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus. Mas como sempre, o homem é falho, mesmo tudo estando dando certo no ministério, muitas vezes a gente toma direções erradas, e eu faço questão de estar pontuando essas direções erradas para que nem nós mesmos, ou que porventura um outro pastor ouvir essas informações, não cometa estes erros que nós admitimos que foram erros cometidos por nós. Quero estar citando aqui algumas direções erradas que nós hoje reconhecemos como erro. Erro número 1. A nossa maior congregação depois da sede, ela foi construída em um terreno de um membro da igreja, que tanto ele como a sua família foram curada e restaurada pelo poder de Deus através do nosso ministério. Este membro nos deu um terreno, onde nós construímos um templo sobre esse terreno, e nós não tivemos o cuidado suficiente
para que antes de nós termos construído o templo, termos transferido o terreno para o nome da igreja, e por causa deste erro, futuramente nós perdemos aquele templo. Erro número 2. Nós compramos um veículo de comunicação, um rádio, sem primeiro averiguar se as suas documentações estavam todas em dias, e só depois que nós compramos o rádio, após uns 3 anos, fomos visitados pelos órgãos competentes da área e nós terminamos perdendo aquele veículo de comunicação. Erro número 3. Com o propósito de ampliar as finanças da igreja, para que nós pudéssemos realizar mais ainda a expansão do reino, entramos na área empresarial, abrimos um mercadinho em parceria com os nossos obreiros. O mercadinho deu certo, porém, nós pouco a pouco fomos nos afastando do centro do nosso chamado, terminamos cansando, e alguns dos nossos melhores obreiros terminaram entrando em depressão, porque tínhamos que nos dividirmos entre o trabalho pastoral e o trabalho empresarial. Portanto, admitimos que em nosso caso isto foi um erro. Não quero em nenhum momento dizer que o cristão não deve se envolver com a área empresarial, mas nós demarcamos como erro porque, pelo fato de ter sido nós mesmos, os pastores que estávamos ativos na obra, fomos os mesmos que fomos administrar aquela empresa. Erro número 4. Na época eu não tinha esse discernimento, mas eu quero estar pontuando para cada um de vocês que nós admitimos, que eu admito como erro, querer expandir o ministério precipitadamente antes do tempo, e este foi um erro que nós cometemos. Pelo fato de nós termos mais de 80 obreiros, 5 casais de pastores, homens e mulheres dedicados a Deus, decidimos expandir o nosso ministério e nós nos precipitamos ao tirar parte dos obreiros que formavam a estrutura do ministério para enviar para outros campos e deixar vulnerável a nossa base. E assim um grupo foi enviado para o Maranhão, para a cidade de Açailândia, e outro grupo foi enviado para Marabá. Eu fui liderando o grupo de Marabá, aonde levamos o comércio, a panificadora com o mercadinho, e o pastor Charles Santos veio para a cidade de Açailândia liderando outro grupo. Lá em Marabá, os milagres continuaram acontecendo, mas a igreja não cresceu com a mesma proporção que estava crescendo em Goianésia do Pará. Passamos 3 anos em Marabá, aonde consagramos mais 2 casais de pastores. O pastor Credson Nilson com a sua esposa Daiane, que neste momento está conosco na cidade de Açailândia do Maranhão, e a pastora Diana e o seu esposo Condor, que neste momento é o responsável pela igreja de Goianésia do Pará. Perceba que os frutos de uma árvore dá em seus galhos, mas para isso é necessário que o seu tronco esteja saudável, e ambos formam uma árvore saudável. Enquanto que os galhos estão preparados para pegar os raios do sol, o tronco foi criado com o propósito de extrair do solo os nutrientes e a água. Mas uma vez que os galhos descobrem o seu tronco, os raios do sol, em vez de fornecer vitalidade para a árvore inteira a partir através dos seus galhos, começa a secar o seu tronco. E tronco sem galho, por sua vez, não dá fruto. Foi o que aconteceu conosco quando nós nos espalhamos, ficamos todos vulneráveis e todos nós sentíamos o peso do ministério e da responsabilidade
principalmente o grupo que ficou, porque era a igreja que ficou com maior responsabilidade, responsável em sustentar as outras duas equipes, a equipe de Marabá, onde eu estava liderando, e a equipe de Açailândia, onde o pastor Charles Santos estava liderando. Foi quando a igreja principal começou a diminuir, começou a se desfragmentar, foi aumentando assim a pressão sobre a liderança, até um ponto da própria liderança nos procurar e manifestar que não estava mais em condições de ficar na frente da igreja. E assim, com o propósito de proteger a igreja de Goianésia, tivemos que tomar uma decisão muito difícil, que foi fechar a igreja de Marabá, e eu retornei para Goianésia do Pará para dar continuidade no trabalho de lá, por ser o trabalho mais expressivo. E assim retornei para Goianésia do Pará, porém foi nesse momento, o momento mais difícil de nosso ministério, que eu recebi de Deus a direção para vir para a Açailândia do Maranhão, para nos unificarmos de novo com um grupo que já estavam aqui e edificar um grande trabalho evangelístico, uma grande igreja, fortalecer e deixar edificada até a volta do Senhor Jesus. E foi assim que nós chegamos em Açailândia do Maranhão. Ao chegarmos em Açailândia do Maranhão, a nossa equipe que já tinha vindo na frente, estava dirigindo as nossas reuniões no ar livre, e assim iniciamos o propósito de comprar o terreno, abrimos um propósito, o qual nós chamamos de A Travessia, baseado no povo de Deus, que tinha passado 400 e tantos anos lá no Egito, com as promessas e todo o poder de Deus paralisado, tão somente porque não ousavam sair do Egito em direção à terra que por direito era sua, a terra de Canaã. E isso durou até Moisés ativar a promessa que estava nele, e a partir daí vocês sabem da história. O mesmo aconteceu conosco. Nós ativamos o propósito de comprar um terreno e construir o nosso templo, cada um cooperando, compramos o nosso terreno e Deus moveu os meios, os quais nós ainda não estávamos despertos quando começamos o propósito, mas deu tudo certo, compramos o terreno e até neste momento que eu estou concluindo essa parte da história da igreja, nós estamos com o nosso salão quase todo acabado, já está construindo, faltando apenas o acabamento. Este foi até aqui a história da Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus.